Eu vou falar agora com Dirk Reiters, que é secretário de Obras de Blumenau, para falar do andamento das obras, planejamento de obras aqui na cidade. Secretário, muito bom dia, obrigado mais uma vez por ter atendido o nosso convite. Bom dia, Jorge, bom dia aos ouvintes da Rádio Itaberá. Que bom estar podendo passar para vocês ali um pouco das nossas obras, né? Nosso planejamento aí previsto, né? Ainda para final desse ano e também para ano que vem, né? Secretário, do que foi planejado para esse ano, né? O que vem sendo aplicado e o que está em andamento? E ainda há alguma coisa do planejamento, né, que pode vir a ser aplicado nessa reta final de ano? Bom, Jorge, né? Nosso planejamento, o foco da Secretaria é fazer obras, né, encaminhando obras para a região do Corredor Norte, né? O objetivo todo é melhorar o acesso da região norte, né? Até porque no município o crescimento é para aquela região, é o vetor de crescimento do município, então a gente precisa dar condições de acesso, né? Uhum. E desde o início do ano a gente fez os processos licitatórios, né, para viabilizar as obras do Corredor Norte, do trecho 1, né? E nós estamos com elas em andamento. É o caso ali da Ponte Santa Catarina, né, que a gente está fazendo a reforma dela e também a ampliação dela, que envolve também esse trecho, a Rua 2 de Setembro, né? Nós temos ali obras de alargamento dela, né? Vocês estão sempre relatando, nós estamos um movimento lá em Sigipare, né? Acaba dando realmente um certo transtorno no trânsito, né? Mas é uma obra importante que a gente precisa fazer ali para aquela região, até para dar condições de segurança na própria ponte, né? A ponte não tem passeio ali, o passeio estava também um lado direito todo já precário ali, né? Então a gente vai fazer um passeio novo, reformar a ponte e fazer uma nova ponte do lado, né? Justamente para melhorar a questão de circulação, que o plano ali é fazer um binário, né? Um binário ali. Sim. Com a própria ponte, a 2 de Setembro, a Rua 1º de Janeiro e também a própria Pedro Zimmermann, no trecho que também se encontra em obra, né? É o binário da Rua Paris que finalmente, né, daquele projeto inicial que terminou ali na 1º de janeiro, agora sendo concluído, mais ou menos assim pode-se dizer, né? Criando corpo, né? Se busca a região norte pela Rua Paris, que sairia ali na Uniaselv, né? Quer dizer, sairia não, vai sair ali na Uniaselv, e depois segue lá para quem quer ir para Baden-Furt, Salto do Norte. E a Rua 2 de Setembro seria uma rua, eu chamo de descida, né? Acompanhando o rio, né? Em direção ao centro da cidade, né? Fazendo esse binário. Nesse sentido, né? Como é que é esse planejamento? Já que tem que ter uma ponte para chegar ali a ligar... Pedro Zimmermann, prolongamento, né, da Rua São Valentim, para chegar na Pedro Zimmermann. Para chegar até na Pedro Zimmermann, tem todo uma ligação que tem que ser feita, a sonhada reforma daquela Ponte Santa Catarina, que finalmente está sendo realizada, alargamento ali daquele trecho, né, entre a Ponte Santa Catarina, o trevo de acesso ao bairro Itopava Central, né? Que é uma obra complicada ali, né, secretário? Toda obra, realmente, ela está confinada ali, né? Para quem ali passa tem muita por lá, pedra, tem muita rochas, rocha, né? A gente não imaginava tanta rocha, a gente tem uma expectativa, né? Mas no final das contas, quando começou a mexer mesmo ali, a gente precisou fazer a detonação de rocha. Não estava previsto fazer a detonação de rocha, né? Uhum. Inclusive, a gente vai fazer na próxima semana também mais uma etapa. A gente vai precisar detonar rocha, então a gente vai informar, né, aos meios de comunicação ainda exatamente a data. Também vai precisar ainda fazer e vai trancar a via, mas vai ser no final de semana. A gente vai minimizar essa interferência no trânsito, fazendo esse serviço no final de semana, né? Mas como falei antes, assim, a gente está realmente focado em criar ali esse binário, né, com a própria 2 de Setembro, com o prolongamento de São Valentim, e nós estamos com 3 obras em andamento, né, que é o caso da Rua Dr. Pedro Zimmermann, que é o aumento da capacidade dela, onde a gente vai alargar Dr. Pedro Zimmermann. A gente está na ponte e na 2 de Setembro e na 1º de janeiro também. O próprio prolongamento, Jorge, a gente teve um processo licitatório e aí a gente não conseguiu finalizar esse processo, porque teve uma ação judicial entre as 2 empresas, né, que participaram do processo. E ao final agora nós conseguimos fazer as respostas todas necessárias e a gente vai fazer um novo processo licitatório. Então esse trecho atrasou, né? Nós não conseguimos dar ainda andamento nisso, mas nossa expectativa é que ainda até o final da gente já inicia um novo processo licitatório, destrave isso, para que na metade do ano que vem a gente também consiga tocar essa obra importante, porque ela é, na verdade, a mais importante de todas, né? Porque se eu não fizer ela, o meu binário não tem sentido, eu não consigo não é concluído o meu binário,
né? A gente tem os recursos, está tudo garantido, mas a gente precisa finalizar esse processo licitatório, né? Para a gente conseguir criar esse grande binário, porque a ideia que é? Quem vem na São Valentim hoje faz o caminho pela rua 1º de janeiro, pega a 2 de setembro e chega até o terminal ou na própria Pedro Zimmermann, em uma mão dupla nesse trecho. Aí nós vamos fazer ele passar reto, ele vai conectar diretamente então ali na Pedro Zimmermann, tem uma ponte para ser executada, né? E ali vai ser, então, para a direita ele vai seguir em mão dupla para a região norte, ou para a esquerda, quando chega na Pedro Zimmermann, ele vai sentido único para até a rua 2 de setembro, Engenheiro do Deica, ali perto do terminal. Então, a própria 2 de setembro, nesse trechinho também, ela vai ficar mão única com outro sentido, até chegar na 1º de janeiro. A 1º de janeiro também inverte nesse trecho, então cria-se um grande binário por ali. E a ideia, obviamente, a necessidade é de aumentar a capacidade e de reduzir as filas naquela região lá, para chegar na região norte. Né? Os estudos mostram isso? Isso, né? Os projetos que foram elaborados já passaram por um estudo prévio ali, né? Então isso ali vai dar uma grande aliviada naquela região ali. Lógico, né? Com o aumento de tráfego sempre que tem, nós temos que pensar futuramente em novas opções. Mas para um período de 10 anos, ele está garantido de que isso vai funcionar. Uhum. A partir do momento, né, que seja destravado esse novo processo de licitação, seja definida a nova empresa, né, qual é a previsão de tempo de conclusão desse trecho ali entre a 1º de janeiro até ali a Uniaselv? Nossa expectativa é que até na metade do ano que vem a gente tenha já finalizado o processo licitatório, já definida a empresa, e o prazo é de 18 meses de execução de obra. 1 ano e meio. 1 ano e meio de obra. 1 ano e meio para fazer a ponte. Ali é uma obra rápida, porque ela não tem interferência com o trânsito. É muito difícil a gente trabalhar com obra viária onde tem muito fluxo de carros, que é o caso ali da própria Pedro Zimmermann e da 2 de setembro. Nesse caso ali, ela vai estar uma obra confinada, né? A gente consegue trabalhar na ponte e também na parte da via. A gente espera até que possa até adiantar isso, né? Porque tu não vai ter nenhuma interferência. Se a chuva, se o tempo permitir, a gente consegue agilizar bastante essa obra. E na reforma ali da Ponte Santa Catarina, a abertura daquele trecho ali da Engenheiro do DEC, quanto tempo ainda restam de obra, nosso secretário? Contrato ele está previsto até metade do ano que vem. Então, até junho de 2026, né, para estar finalizada essa obra também. Agora a gente vai entrar numa fase, a gente vai trabalhar no alargamento ainda do trecho do 2 de setembro. A ponte nova, ela já está com a estrutura executada, a gente vai ter que fazer ainda a laje dela, concretar a laje, mas a gente está trabalhando no alargamento da via, para a gente deixar a drenagem pronta, a parte do gabarito, a geometria toda pronta, para a gente daí atacar na concretagem da ponte nova, da laje da ponte nova, e depois a última etapa é a parte de reforma da ponte antiga. Né? Então a gente na reforma a gente precisa revisar toda a parte da estrutura. Lá tem aquela lomba no meio, né? A junção, a junta de dilatação, que tem uma lomba ali, vai ter que fresar, fazer toda a parte de pavimentação asfáltica. E também do outro lado, onde não tinha passeio, a gente vai fazer um passeio novo. A gente vai inserir uma estrutura de concreto ali para fazer o passeio novo. Então, é uma estrutura que nós vamos ampliar a capacidade e vamos garantir também a questão de segurança dos pedestres e dos ciclistas, né? Porque a estrutura nova que está sendo feita do lado tem ciclovia, tem passeio e também um corredor de ônibus ali. Então, mas para mexer na estrutura velha, só após estar concluída a estrutura nova. Tem que ser ponte nova, justamente para liberar o trânsito lá e poder mexer na outra estrutura, né? Bem isso aí. Então temos um bom tempo ainda de obras pela frente. Bom tempo de obras ainda pela frente. A própria Pedro Zimmermann, nossa expectativa, né, de finalização dela é fevereiro de 2026. Né? E a ponte Santa Catarina ali é junho de 2026. A 1º de janeiro aqui, ela também está prevista para fevereiro agora do ano que vem. Só que a gente não consegue, então, finalizar toda a parte de sinalização viária ainda conforme binário, né? Porque a gente depende dessa ponte e da ligação nova. Né? Então, só a partir da finalização dessa ponte que a gente consegue, então, efetivamente criar esse binário. Né? Binário só para lá, para 2027. 2027, com a finalização da obra da ponte. Por enquanto, né, com essas novas obras que a gente está fazendo, a gente vai manter a circulação conforme está hoje, né, com melhoria de sinalização, sim, mas efetivamente o binário só com a ponte nova, com o prolongamento da ponte da São Valentim e com a ponte nova. Ali. E essa é a prioridade de momento da Secretaria de Obras? Essa é a parte do trecho 1. Né? A gente tem que finalizar essas obras, mas nós temos já um processo licitatório para o trecho 2.
Né? O trecho 2 é depois da BR-470, que pega ali a Pedro Zimmermann. Ou seja, depois do viaduto. Depois do viaduto da BR, é isso aí. A gente tem já quase finalizando os processos licitatórios de revitalização de ruas adjacentes ali ao Dr. Pedro Zimmermann, que é o caso da rua Ribaroso, aquele trechinho ruim ali de calçamento, né, entre a BR-470 e a rotatória, esse está dentro desse pacote. A Frederico Yenzi, em último trecho, na verdade a gente chama de trecho 1, mas é o último trecho para ser reurbanizado, que é entre a rotatória e a Pedro Zimmermann. Está bem complicado ali, uma rua bem detonada já, por muito tráfego, né? Nesse acesso aí que é bem próximo ao viaduto, né? Isso aí. Como é que vai ser ali? Como é que vai ser esse acesso, né? Porque ali está tudo meio confuso e meio perigoso também, hoje nós né? temos realmente uma situação lá que o asfalto esse projeto detonado, né? Esse projeto de triplicação desse trecho da SC-108 aí que o município quer assumir. Ele prevê a saída de quem vem ali do início da Pedro Zimmermann, que passa sobre a 470, tal, o acesso aí Topavazinha ali, aquela região ali, ele prevê alguma estrutura nova para deixar o trânsito mais seguro? Sim, dentro do nosso projeto a gente tem previsto ali uma ilha canalizadora, né, para ordenar o fluxo de veículos, porque hoje está meio aberto ali, não está sem sinalização, o pessoal não sabe... Está meio confuso, né? Para quem vai pela primeira vez. Aí, em vez de pegar a esquerda, ele pega a direita, ele não consegue sair para a BR, então, enfim, tem uma dificuldade ali realmente de sinalização, que eu entendo que tem que ser melhorada, né? Mas que dentro do nosso projeto está previsto, né? Tanto na reurbanização do trecho da Frederico Yenzi, como na própria Pedro Zimmermann. Sim. Né? Esse projeto de triplicação da Pedro Zimmermann já está bem avançado junto com o governo do estado. Já tem um acordo com o estado? Já tem um acordo, a gente só precisa formalizar documentalmente isso, né? A parte de autorização do governo do estado para a gente permitir licitar esse trecho. A gente já tem os recursos também garantidos para esse trecho. E, além disso, né, o governo estadual já nos assinou que vai ajudar com as desapropriações desse trecho, né? Numa primeira etapa, agora esse ano, o governador falou que a gente ia liberar 10 milhões de reais para fazer as desapropriações, e no próximo ano também está previsto, então, mais 25 milhões para a gente conseguir fazer as desapropriações necessárias, né, para a gente fazer essa triplicação da rodovia ali, né? Esse primeiro trecho, que é o trecho... mais crítico, né? Que é o triplicado ali, é uma obra muito demorada, vai impactar muito a partir do momento que ela começa, e eu sei que a cidade tem o objetivo de acelerar o quanto antes para começar essa obra devido a toda a dificuldade que se tem de entrar e sair ali do bairro, né? Isso já é uma reivindicação antiga, né? E a SC-108, novo trajeto não sai. A ideia do governo do estado é finalizar o trecho da SC, que já foi executado, tem 3 quilômetros aproximadamente, da Via Expressa até a rua Teodoro Passo, se não me engano Teodoro Passo, e aí não vai ter uma continuidade no momento, o prolongamento da Via Expressa. Então, o foco vai ser realmente melhorar a questão da Pedro Zimmermann, né? Então, o governo do estado já enxergou isso, que é uma boa possibilidade, e o nosso trecho, né, que a gente tem, aliás, nós temos recursos já garantidos para usar fazer esse trecho, né? A gente só precisa do apoio do governo do estado para fazer esse convênio ou autorização, né? Não sei como é que ainda vai ser formatado isso, mas a gente está com bastante conversa lá com o pessoal do governo do estado. A gente tem expectativa que até final do ano a gente consiga esse documento e iniciar esse processo licitatório também desse trecho, essa triplicação. Só para vocês terem uma ideia, ali vai ficar que nem a Humberto de Campos, né? Quem passa ali naquele trecho duplicado da abertura da Humberto de Campos, esse é o objetivo para esse trecho também, né, que é o trecho mais crítico ali, onde tem filas constantes, a questão de travessia de pedestre é ruim hoje na rodovia. Então, nós vamos fazer toda uma parte de melhoria da questão de mobilidade, aumento de capacidade da via, vai ter semáforo, vai ter faixa de pedestre, uma nova sinalização, ciclovia, passeio de ambos os lados. Então, realmente vai ser uma obra, trevos de retorno, né? Importante destacar, porque vai ter canteiro central ali, e vão ser trevos de retorno equidistantes ali para que o pessoal não fique mais cruzando a via. Simplesmente todo mundo sai à direita e entra à direita nas vias transversais ali, tá? E que ajude também o fluxo do transporte coletivo, né? Esse trecho aí de triplicado, se eu não me engano, ele vai até a escola lá, né? Até a Anita Garibaldi. A Rua Carlos Pagel que tem ali.
E tu me perguntou a previsão é assim é iniciado o processo, assinado a ordem de serviço, a gente tem 24 meses para execução. 2 anos. 2 anos de obra. Ali eu entendo que é uma obra boa de ser feita, vai sim dar problemas maiores. Trânsito, né? Já é caótico, né? vai ter que ter muita paciência ali, né? Mas a gente consegue trabalhar nas laterais, né? Porque vocês já têm os recuos praticamente conseguindo feitos deixar o fluxo normal no centro e depois mudar, nas né? laterais. E depois então, mudar. A gente tem uma programação prevista, vai ter que ter um plano de execução, a empresa que também ganhar, ela vai ter que apresentar esse plano de execução para nós, né? Então, eu não acredito que vai ser uma obra complicada de ser feita. Nossa dificuldade maior vai ser na parte de drenagem, porque não é só alargamento. Então, a gente vai fazer toda uma troca das galerias, dos bueiros existentes na própria rodovia. Sim. E ela tem uma profundidade muito grande, ele e tem tudo aterro, né? Tem isso que eu ia falar para o senhor, porque tem locais que foram aterrados, tem locais que não. Né? Tem alguns trechos pequenos que não tem aterro, estão lá embaixo, então tem que ter todo esse processo, né? Isso mesmo, faz parte do projeto, né? Mas o mais importante vai ser a troca dessas galerias que tem lá, são estruturas antigas, né, que precisam ser substituídas, né? Por novas galerias mais amplas, né, com maior capacidade, para minimizar esses problemas de enxurradas e enchentes que ocorrem naquela região lá, né? Então vamos botar aqui que vamos lá para 2018, que é 2028. Quem sabe a gente possa ter já, né, essa parte aí com a nova estrutura, né, com fluxo melhor e principalmente que os moradores daquela região ali do bairro Itopava Central tenham mais facilidade de entrar e sair do bairro, que hoje é o grande questionamento. Não só isso, né, mas trafegar no próprio bairro também já está virando uma dificuldade muito grande lá naquela região. É ruim para todos, né? Para o cidadão, para o comércio, para tudo. E com certeza isso vai gerar um crescimento ainda maior e mais acelerado. Né? É bem colocado isso, né? Porque obra sempre vai gerar esse transtorno. Uhum. Né? E nós temos uma situação, né, que com a obra, nós já estamos finalizando o processo licitatório, então eu falei antes da Ribaroso, da Frederico Enzi, tem a própria Guilherme Scharf, também aquele trechinho entre a Gustavo Zimmermann e a Pedro Zimmermann, tem a Gustavo Henschel, tem o desvio da Franz Folles para ser feito, então são obras ali que vão começar antes da própria triplicação da Pedro Zimmermann, são obras de ruas adjacentes, né? E hoje elas funcionam como desvio, né, de trânsito já, né, da própria BR, né? Sim. Então, vai gerar um desconforto maior ainda, vai gerar trânsito, ele vai dar confusão, porque a rua é uma via de escape da própria BR-470, né? Então, antes também a gente começar a executar essas obras, a gente vai fazer uma reunião junto com a Guarda de Trânsito, junto com o pessoal do transporte coletivo, né, para a gente ver as opções, as possibilidades para realmente minimizar o impacto do trânsito em função dessas nossas obras. Né? Há possibilidades de começar essa obra ano que vem, secretário? Com certeza, essas obras de esse é o objetivo, é o planejamento? Começar ano que vem. A gente está finalizando o processo licitatório esse ano e ano que vem a gente vai efetivamente começar essas obras. Tem um outro projeto também que é muito importante, que vai impactar muito no trânsito, ali do Vitor Conder com a Itopava Norte, que é uma nova ponte, né? Uma ponte paralela àquela Irineu Bornhausen que tem ali, né? Isso mesmo. Como é que está esse projeto? Tem recursos para fazer essa obra? Já está no planejamento da Secretaria de Obras? Já está no nosso planejamento, né? É o complexo viário da Itopava Norte. É uma nova ponte paralela ali a ponte Irineu Bornhausen, que está na rua Santa Catarina. O pessoal faz uma confusão. Faz uma confusão danada, pontes, né? Aí, né? E ela conecta então a rua Alfredo Ehring e vai até na praça ali, próxima à rua... Na frente do Colégio João Widmann, isso, né? Ao lado do antigo Cinemoc. Acho que é isso, isso aí. E é uma obra bastante importante, já está no nosso planejamento, a gente já tem financiamento garantido disso e a gente está na análise do banco, né, no nosso projeto. Eles estão analisando a parte financeira ainda, então a gente também espera que após essa análise a gente consegue já iniciar o processo licitatório dessa ponte. Tá bem avançado já. É uma obra que além da ponte vai implicar no entorno também ali da região, por lado onde era a antiga Gaitas R, também está previsto toda uma reurbanização da parte de pavimento e tem uma ligação nova também prevista entre a rua Santa Catarina com a rua Alfredo Ehring, criando ali uma questão de facilidade de retorno
previsto, porque isso vai gerar um binário também, né? As duas Exato. pontes ali, a ponte, então, a Irineu Bornaus vai ficar mão única, sentido para a Rua São Paulo, e a nova ponte vai ficar mão única para a Rua 2 de Setembro. Então, isso vai criar um binário e também é para justamente melhorar, para minimizar essas filas que tem aqui na Rua São Paulo nos horários de pico e de acessar ali na Itopava Norte, né? Uhum. Então a gente está avançando aos poucos aí na construção dessa nova ponte. Uma obra como essa é muito demorada, secretário? Você também está com um cronograma de 2 anos? Né? Isso. 2 anos e conclusão de toda a estrutura, não só a ponte, mas também os acessos? Os acessos também. Então o cronograma prevê então a execução da ponte e também de todo o sistema viário de acesso, né, com as novas vias, a sinalização viária, o recapeamento asfáltico também está previsto. Então, se tudo encaminhar como planejado, 2018 deve ser um 28, ano de... Né? 2000, meu Deus, o que eu tenho 18 na cabeça, né? 2028 deve ser um ano de importantes entregas de obras de infraestrutura aqui no nosso município. Com certeza, é isso que a gente espera, nós estamos trabalhando para isso. Então, está caminhando, né? Com essa aprovação do ok do banco, a gente consegue também iniciar o processo licitatório. E mais uma obra importante, né, para conseguir melhorar a questão de acesso. Como eu falei, a gente vem desde aqui do centro, né, a ideia é melhorar a questão de acesso para a região norte. Né? Uhum. Secretário, isso é o que já está no planejamento, né? Já vem sendo trabalhado há um bom tempo. O que tem de novidade que a Secretaria de Obras está já começando a estudar, começando a planejar, já de olho, né, em novas estruturas, em novas demandas que vêm pela frente? Na verdade, o foco sempre foi, hoje com projetos que a gente tem já executados, né? A gente precisa buscar recursos para fazer a viabilização desses projetos, né? O corredor norte ainda precisa prosseguir com os outros trechos, né? Se a gente conseguir viabilizar o trecho inicial lá, é importante a gente continuar a fazer a duplicação também do trecho da Carlos Pagel até na rotatória da rua Ricardo Gheorghe, ali onde já tem uma rotatória feita. Então, esse é o trecho 2 que a gente fala, né? E depois, aliás, o trecho B, que a gente denomina, e depois tem o trecho C ainda, né? Que é da rotatória até o pé da serra. Até a Vila Itopava. Então, precisa continuar a buscar recurso para a gente fazer essas obras importantes ali, porque a gente vai fazer o primeiro trecho, que já vai resolver um monte ali, né? Que é o problema mais crítico. Mas a gente tem que pensar nos outros trechos também. A gente já tem projetos. Porque vai empurrando tudo para frente. Isso. Então, a cidade vai crescendo, o pessoal vai chegando, vai morar mais para aquela região lá. A própria Pedro Zimmer, uma triplicação dela, vai gerar oportunidade de botar mais indústrias, mais empresas para aquela região lá. Porque hoje, para quem conhece lá, para tu botar uma empresa, um comércio, tu tem que fazer um sistema de acesso, aprovar um sistema de acesso na Secretaria de Infraestrutura, que muitas vezes implica em fazer uma via marginal. Isso é um alto custo que se tem para as empresas, né? E que com as nossas obras a gente não vai precisar mais fazer essas faixas adicionais ali. Então, ele está pronto, né? Após a execução dessa obra, vai estar pronta para ter utilizado já o imóvel. Né? Então, vai ter a tendência de ter mais crescimento, mais indústrias para aquela região lá. E isso vai ser gradual. A gente vai ter que melhorar isso também nos outros trechos. Então, o foco também é buscar recurso para conseguir executar. Ou uma parceria do próprio governo do Estado. Né? Em vez de usar o recurso para fazer a nova SC, que era o projeto deles, utiliza o recurso então para trabalhar nessa duplicação do outro trecho. Nossos objetivos são esses principalmente. Mas, além de obras grandes, a gente tem que pensar também em obras pequenas, né, que são a questão das obras de mutirão. Nós temos um programa muito legal, que é o programa Mutirão, onde os moradores eles entram com recurso para fazer pagam o pavimento e a prefeitura faz toda a parte da infraestrutura. Então é um programa bastante legal que tem dado bastante resultado. No governos anteriores a gente conseguiu também eliminar essas filas e a nossa expectativa é que a gente consiga para ano que vem também iniciar o processo licitatório dessas ruas que já são contempladas com 100% dos recursos dos moradores. Né? A fila é muito longa, secretária? Já tem, são muitas ruas, a gente aguardando. Tem hoje 14 ruas, se não me engano, eu não atualizei ali a planilha, mas ele está
tá no site da prefeitura, a gente tem condições de verificar isso, né? Tem muitas ruas, até porque assim criou de novo uma confiança no próprio sistema, né? Sim. Então a gente está dando conta de conseguir fazer a pavimentação, né? Então a gente está buscando agora recurso esse ano para a gente, ano que vem também, começar de novo, fazer uma licitação das que já foram atingiram 100%. Então é um negócio, são obras pequenas, né, mas que trazem um resultado muito grande para a comunidade local, no bairro. Mas né? não resta a menor dúvida, acabar com a lama e a poeira é fundamental, é um ânimo para o morador, né? Sem dúvida nenhuma. E até para a própria região dele, para o bairro dele, que começa a se desenvolver melhor, né? Animado com toda essa situação de infraestrutura melhor, né? Secretário, muito obrigado pela participação do senhor, né? E a Rádio Itaberá sempre à disposição aqui para levar informações sobre o desenvolvimento de obras aqui da nossa cidade. Ok, agradeço o espaço também sempre à disposição. Eu conversei com Dirk Reiter, secretário de Obras aqui de Blumenau. Falamos sobre o planejamento e desenvolvimento de obras de infraestrutura aqui na nossa cidade.